ser contestada a qualquer momento por parentes do morto. Que teria acontecido se o solar de Minerva houvesse passado a outras mãos, ficando ele e sua progenitora na penúria? Qual fora o amigo que a protegera para sustar a ação judicial, e com que intenção o fizera? Como sincero amigo ou com interesses inconfessáveis? Uma invencível tristeza apoderou-se do castelão, que embora houvesse presenciado as duas tragédias sucessivas, do assassinato e do suicídio, só agora compreendia o significado delas. Que juízo faria do seu próprio genitor? Teria mesmo tentado impedir que o seu tio Cleon fizesse novo testamento extinguindo-lhe a vida? Teria aquele bondoso ancestral prometido deserdá-lo, conforme diziam? As recordações que tinha de seu pai, falecido quando Plotino ainda era criança, testemunhavam seu caráter amoroso e solícito. Procurava na memória um ato de violência que tivesse sido praticado pelo seu genitor, e não encontrava. Ainda existiriam, no próprio castelo em que residia, algumas pessoas contemporâneas dos trágicos acontecimentos. Existiriam ainda, algures, os legítimos herdeiros do solar de Minerva. Porque se haviam eles eclipsado até então, quase 20 anos após o doloroso fato que toda a magoa lhe causava. Estas e outras conjecturas lançaram Plotino em estado de grande depressão moral e abatimento físico, causando surpresa aos que o fitavam, o seu súbito envelhecimento. Livro 2. O reflexo do passado. Moralmente vencido pela incerteza que pesava sobre a origem da herança que lhe coubera, Plotino deixara de assediar Imérita. Que ela ficasse morando no castelo e resolvesse partir, era-lhe agora quase indiferente. Agarrava-se desesperadamente à hipótese de que o pai e seu tio houvessem sido assassinados. Por quem? Com que intuitos? Perguntava a si mesmo. Enquanto não soubesse, sua preocupação não teria fim. Por que não morri antes? Dizia consigo. Teria sido melhor cair no campo de batalha do que carregar o peso desta dupla desgraça, ficar sem honra e sem lar. Sou um espectro vivo. Que caminho tomarei? Menor não era a perturbação em que se via envolta Emérita. Ela, que outrora se fazia notar pelo seu dinamismo e alegria, deixou de buscar o convívio dos entes queridos, seus 2 filhos e algumas moradoras do castelo mais chegadas. Encerrava-se em seus aposentos particulares, afirmando necessitar de silêncio e isolamento por achar-se enferma e excessivamente nervosa. Samuel, sempre atencioso para com sua progenitora, saíra à procura de um famoso médico, o qual prescreveu um complicado tratamento à base de tônicos e estimulantes. Os saraus musicais foram inteiramente abandonados e as lições eram dadas como que a medo, em voz baixa. Um véu de tristeza cobria a mansão desde o infausto dia em que Mérita regressara doente da grande festa vida no solar de Apolo. Não mais se ouvia o canto das lavadeiras nem as gostosas gargalhadas que vez por outra partiam das dependências dos empregados. Os próprios pássaros pareciam ter fugido do arvoredo. O silêncio reinava nas vastas edificações, que se diria desabitadas. Um desalento invencível se apoderara da castelã, e o seu organismo, abalado por violentas emoções, apresentava graves desequilíbrios. Era-lhe um tormento a vida como transcorria, apesar de estar morando num aprazível castelo onde havia todo o conforto material. Sentia-se atribulada, desgostosa, com frequentes crises de choros seguidas de prostração. Parecia-lhes que os seus filhos, outrora tão carinhosos, andavam arrédios. Certamente me censuram o não haver reprimido os galanteios de Zenóbio e julgam-me causadora da atual situação, pensava ela. Perdera, pois, desde então, o conceito dos que lhe eram carinhosos e que agora só lhe dirigiam palavras convencionais. Plotino mantinha-se irredutível e apenas a cumprimentava. 2 professores cujas esposas estimava, alegando necessidades várias, haviam se retirado do castelo acompanhados de suas famílias. Mas, o que mais afligia era o dilema em que se encontrava, permanecer ou fugir. O amor que dedicara a Zenóbio na juventude, e que supunha extinto, renascer ardente e embriagador. Ele nada perdera da sua fascinante personalidade, antes, tornara-se mais atraente. Revê-lo causara-lhe as mais gratas emoções e ainda agora, pensar nele era-lhe uma agridoce mortificação. Tardiamente verificava que só ele dedicara ao seu coração as demonstrações de apreço que lhe havia prodigalizado na festa, causando até estranheza aos presentes,
tangiam as suas fibras emotivas fazendo-as vibrar. Se ele se tivesse mostrado indiferente, talvez ela também tivesse podido permanecer fria, mas o reencontro fora cordial e afetuoso e isso avassalara completamente. Teria forças para recusar-se a acompanhar Argus se ele a chamasse, sentindo-se desprestigiada e infeliz em seu próprio lar. Passando e repassando na memória os fatos idos, sentia-os reviver cada vez mais nítidos e detalhados. E concluiu que não lhe seria possível resistir ao apelo de Zenóbio. Concebeu então um plano que, posto em execução, havia de resolver a situação, o suicídio. Sim, ocultar-se-ia no sepulcro e isso a libertaria das dúvidas e entrechoques em que vivia. Não desobedeceria ao espírito do pai, que lhe recomendara o sacrifício da permanência no solar, nem causaria mais desgostos a ninguém. Só ela sofreria as consequências daquele amor insensato. Esperaria Argus no céu, retirar-se-ia do mundo que lhe recusava a felicidade a que se julgava com direito e estaria solucionado o problema em que se debatia. O esposo, cego de ciúmes, a desprezar ao perceber que ela amava outro, embora tivesse sido até então honesta e austera cumpridora dos seus deveres. Subitamente, lembrou-se de que Zenóbio ainda não mandara buscar a resposta ao bilhete que lhe escrevera. E se o mendigo aparecesse, de repente? Devia dar-lhe uma resposta que não lhe concedesse esperança de um novo encontro, dissuadindo de reatar um afeto condenado pelo juiz irrecorrível que na terra se chama destino. Deprimida por estas considerações, foi dominada por um tremor nervoso e percebeu que a febre se instalara no seu organismo. Meu Deus, murmurou ela, compadecei-vos de mim. Como se esta pequena oração tivesse sido atendida, sentiu-se invadida por um agradável torpor e adormeceu. No dia seguinte, embora se sentisse melhor, conservou-se deitada. Pouco antes do almoço, apareceu no solar pedindo auxílio um mendigo andrajoso. Acolhido caridosamente, demorou-se em palestra com a cozinheira e manifestou o desejo de falar à proprietária, alegando que ela já o conhecia. Achando-se Plotino ausente, foi chamado Samuel, que recusou-se a perturbar o descanso da castelã e despediu o mendigo com um generoso donativo. Enquanto isso, Imérita, encerrada em seu quarto, cismava. Reconstituiu mentalmente o bilhete que Zenóbio ocultara no seu manto, cujos termos repetiu pela 100ª vez. Arrependeu-se de havê-lo destruído, parecendo-lhe haver praticado um ato de traição ou covardia. Lembrou-se do momento em que, retendo na palma da mão, por momentos, as leves cinzas, dissera consigo mesma: eis aqui está reduzida a minha vida terrena, um pequeno punhado de cinzas. Subitamente, um calafrio percorreu-lhe a espinha e ela sentiu ecoarem dentro de seu cérebro, como que provindas do infinito, as seguintes palavras, que reconheceu serem de seu pai: filha do meu coração, por que vacilas, por que aninhas em teu espírito as serpes da incompreensão? Aproxima-se o ponto culminante da prova que vens atravessando e vejo-te despreparada. Estás à beira de um abismo. Um passo em falso e resvalarás num báratro de trevas e sofrimento horrível. Filha, é o teu destino, ou antes, o teu futuro, que está em jogo. Esforça-te por resistir à tentação, a fim de que possamos auxiliar-te a vencer. Não penses que a morte do corpo te libertará dos prazeres, ao contrário, multiplicá-los ao infinito. Ouve bem, minha pobre filha, estás na encruzilhada de um caminho que se bifurca e que leva a dois infinitos, da dor ou da glória. A entrada do primeiro está Argus, atraente e enganador. As rosas que à vista são ilusórias e transformar-se-ão em espinhos lacerantes. À frente do segundo está o dever, a permanência no teu lar semi-destruído. Os espinhos que neste avistas transformar-se-ão em rosas. Não te deixes, portanto, enganar pelas aparências. Se pretenderes fugir ao teu dever de mãe, que te ordena a resignação e o autossacrifício, terás por companheiro de jornada o desespero, o vexame, o arrependimento, o remorso e a desilusão. Pensas que existe aventura sobre a terra? A felicidade é um sentimento delicado como uma flor, que só desabrocha nas almas virtuosas e honestas, cuja consciência esteja perfeitamente tranquila. Se te suicidares ou abandonares o teu próprio lar, cometerás um dos mais abomináveis crimes que alguém possa perpetrar no planeta da lágrima, o da deserção. Não pode haver felicidade no erro. Tens um coração afetuoso e sensível, ávido de carinho que não encontraste ainda.
Só consideras verdadeiro o amor de Argos, que te manifesta com veemência, mas que, na presente situação, te conduziria ao abandono do lar e à desventura total. Não convém que aceites as suas propostas loucas e deves repeli-las com todo o vigor. Projetas abandonar o convívio dos teus por um amor insensato, que te levará à perdição porque é condenado por Deus. Não faças semelhante loucura. Imérito ouvia atenta e admirada as palavras que, do outro lado do túmulo, lhe dirigia o seu progenitor. Estabelecendo-se a pausa necessária para o proveito da conversação, Imérita obtemperou. Por que chamais de louco a este afeto sincero que nos atrai um para o outro? Não temos acaso o direito de amar e procurar ser felizes? Filha, não raciocines parcialmente, pois enganas-te a ti mesma. Não vês que, pelo matrimônio, perdeste a oportunidade de corresponder ao amor de Argos? Com o casamento, a tua situação mudou completamente. És agora mãe de família, com deveres indeclináveis. Assumiste perante Deus e a tua própria consciência, um compromisso solene e irrevogável. Não podes abandonar a tua cruz no meio da jornada. Lembra-te de que o divino Jesus deu o exemplo de submissão ao dever, conduzindo o seu madeiro até o cimo do Calvário. Se abandonares a família para fruir esse amor criminal, serás mais desditosa ainda do que presentemente, porque se agora desfrutas de relativo conforto material e moral, com aquele crime perderás um e outro. Não faças como as crianças que, perseguindo uma borboleta, deixam-se cair no precipício. Perdão, meu pai. Não compreendes que o meu caso é diferente, porque já fui abandonada pelo meu esposo, que parece odiar-me. Os meus próprios filhos me desprezam. Não, Emérita. Todos te amam ainda. Sua atitude retraída traduz reserva e desconfiança e um justo ressentimento motivado pela tua conduta irrefletida. Acolhendo prazerosa os ousados galanteios do teu antigo namorado, causaste-lhes uma amarga decepção. Acham-se agora em expectativa dolorosa e, conforme for o teu proceder, eles se lançarão em teus braços ou apontarão a porta da retirada ultrajante. Necessitas recobrar o antigo conceito junto às almas ilibadas que te cercam. Se te mostrares arrependida, todos te perdoarão, mas é preciso que te humilhes e proves por atos que as suas suspeitas são infundadas. Esquece as palavras contundentes pronunciadas pelo teu esposo. Impulsionado pelo ciúme, não há coração que não cometa algum desatino. Quem quer ser perdoado deve começar perdoando. Esquece, pois, a ofensa e consagra o restante da tua existência ao mais belo de todos os ideais e ao mais elevado de todos os sentimentos, o da maternidade. Deves ser para os teus filhos um modelo de virtudes morais, para que eles se inspirem no teu exemplo e se elevem e se dignifiquem pensando em ti. Eles somente seguem os conselhos de Plotino e fitam-me com indiferença ou talvez com desprezo, como se eu já houvesse conspurcado o nosso lar, disse Emérita em pranto. Porque perceberam que amas o aventureiro ousado e estás desejosa de abandoná-los para seguir o intruso. O meu afeto por Argos estava adormecido, parecendo morto, mas despertou da letargia como sucede aos cataléticos, às vezes, dentro de sua própria sepultura. Eu, porém, estava resolvida a sacrificá-lo pela segunda vez nesta existência, se diversa fosse a atitude de Plotino. Este, entretanto, tornou-se um déspota, ofendendo-me até o âmago com a sua atitude. Abandonou o leito conjugal, deixando-me sozinha neste imenso quarto. Acho que tenho o direito de tomar uma desforra correspondendo ao amor de quem, apesar de menosprezado, continua a consagrar-me intenso afeto. Não compreendes que o que supões ser intenso afeto pode não passar de pretenso afeto. Às vezes as palavras de amor ocultam um plano de vingança. O despeito armas ciladas traiçoeiras, com as quais o indivíduo desprezado se vinga daqueles que, a seu ver, lhe roubaram a felicidade. Argos te ama, mas tem contas a ajustar contigo. O amor de certas pessoas faz sofrer mais do que o ódio de outras, que sabem perdoar. Trata, pois, de reconciliar-te com teu marido, que não te odeia, como supões, antes continua a amar-te. Ele intimamente deseja que permaneças aqui. Seu ciúme exacerbado comprova a intensidade do amor que te dedica. Sente-se, no entanto, ofendido ao ver que amas o seu rival. Ele é sensato e, sobretudo, não deseja desonrar o nome dos vossos filhos,
2 tesouros divinos cujo valor ainda não percebeste e que tens a obrigação de devolver a Deus tão puros como os recebeste, e não salpicados da lama do descrédito. Eles deixaram de consagrar-me verdadeiro amor e estão de acordo com o Pai. Perderam a afeição que me tinham e percebo que não tenho desejo nem ânimo para lutar contra essa injustiça, mas ao contrário, lutarei de bom grado contra o destino e arrancar-lhe o quinhão de felicidade que ele me recusa. Quem ousa pelejar contra o destino, para ser esmagado sob as rodas da seu carro invencível e triunfal? Conforma-te ou serás triturado em rios de sangue. Não compreendes que estás pondo lenha na fogueira que te queimará. Não sejas leviana, filha, não desencadeias a guerra entre os 2 rivais, ambos violentos e desejosos de eliminar o inimigo. O ódio intensificado pelo ciúme cega as almas bem-intencionadas. Plotino tem se esforçado para progredir espiritualmente e procura aprender as lições de Jesus, mas, apesar disso, ainda se deixa arrastar pela cólera e esta abre a porta de todas as desgraças. Cuida, portanto, minha filha, em não praticares nenhum ato suscetível de agravar a situação. A tragédia ronda a tua casa e o menor deslize teu, lhe dará entrada. Adeus. A infortunada castelã começou a soluçar e assim esteve por longo tempo. Bruscamente ergueu-se, aproximou-se de um pequeno santuário onde havia uma luz permanentemente acesa, em homenagem a entidades santificadas, entre elas, Artemis, a deusa da justiça. Recordou que fora naquela chama que incinerara o bilhete amoroso de Zenobio e suspirando ajoelhou-se. Amparai-me nesta emergência, murmurou. Estou exausta. Inspirai-me, pois minha razão vacila. Sinto o cérebro dolorido e incapaz de raciocinar. Perdi o amor de meus filhos e o meu esposo me abandonou. No meio de tanta amargura, um amor que julgara morto ressurge avassalador no meu peito e me promete uma felicidade que eu jamais tive. No entanto, recebo ordem de dizer não ao seu aceno. Oh, dai-me forças para resistir. Após largos momentos de oração e sentindo-se aliviada, chamou a empregada e determinou que lhe fosse trazida uma refeição, após a qual, abrindo uma das portas laterais do quarto, que dava para o jardim, foi estacionar num banco que havia perto de um pequeno lago. Engolfada em profunda meditação, olhava, sem ver, o chafariz que brotava de um golfinho de mármore, quando notou a presença de um mendigo, de aspecto humilde e deprimido, que se acercou com demonstrações de respeito e assim falou em voz baixa. Nobre senhora, sou um pobre necessitado e desejo falar à dona deste alcázar. Sou eu mesma. Respondeu Emérita com voz débil. Será crível o que acabo de ouvir, senhora? Interpelou o suposto mendigo com espanto. Estais muito mudada, e quase não vos reconheci. Sim, esta é a dolorosa verdade. Sou um espectro da que foi ao solar de Apolo com ares de rainha. Tenho sofrido muito desde que lá compareci. Que desejas? Nobre Emérita, ouvi-me. Trago uma mensagem oral de meu amo e senhor Argos Zenóbio. Ele vos saúda atenciosamente e informa que não vos escreve com receio de vos comprometer, pois da outra vez que aqui estive fui recebido com desconfiança por um jovem, que parece ter pressentido o motivo da minha vinda a este local e me despediu com valiosa esmola. Diz-me com presteza o que Argos manda transmitir-me, relanceando o olhar em torno, para certificar-se de que não havia ninguém nas proximidades. O indigente falou em tom de segredo. Eis o que o senhor do solar de Apolo vos manda dizer. Meditai vossa resposta, pois que aqui é decisiva. Ele aqui virá ao alvorecer do dia de amanhã, antes do nascimento do sol. Hoje à noite fundeará ao largo um barco na qual, se quiserdes acompanhá-lo, ele vos conduzirá a um país distante. Caso contrário, ele apenas vos dirá adeus e partirá para todo sempre. Emérita sentiu-se desfalecer. A emoção fazia-lhe palpitar o coração em violentos socos, impossibilitando-a de falar. Qual a vossa resposta, senhora? Insistiu o emissário. Dize-lhe que vou decidir esta noite. Ainda não tomei uma resolução por amor a meus filhos. Compreendo, senhora, o quanto tendes padecido. Nunca vi uma pessoa fazer tanta diferença, em tão poucos dias, como vós. Tenho sofrido demais. Agora vai, apressa-te para que não te veja alguém do calabouço em que vivo. Adeus. Amanhã de madrugada estarei aqui. O mensageiro de Argos acelerou os passos e ainda bem não havia desaparecido na curva da estrada,
Samuel surgia, inesperadamente, ao lado de sua mãe. Depois de haver-lhe beijado a mão, disse-lhe com tristeza infinita: o mendigo a quem já dei 100 denários outro dia voltou sorrateiramente. Mãe, quem necessita de pão, no lar sem recursos, meu filho, às vezes não tem outro remédio senão recorrer à caridade pública. Sim, mas a quantia que eu lhe dei era suficiente para ele não precisar importunar-nos tão cedo outra vez. Que queria ele? Um auxílio. Tinhas algum dinheiro para lhe dar? Tornou Samuel com curiosidade crescente. Não, por isso ficou de voltar outro dia. É um antigo criado de meu falecido pai. Samuel fitou em silêncio, com um olhar em que se lia tristeza e reprovação. Depois, para não constranger mais sua mãe com perguntas embaraçantes, interrogou: estás melhor? Um pouco, mas meu desejo é desaparecer, dar um fim a esta vida de martírios morais. Mamãezinha, vossas palavras me horrorizam, porque sou demais na minha própria casa. Vou livrar-vos de preocupações e desventuras entregando-me àquela que não despreza ninguém, a amiga dos desventurados chamada morte. Estais louca, mãe? Quereis buscar a paz para vós e deixar no desespero os que vos adoram? Quais são os que me amam, Samuel, se estou sendo menosprezada como se tivesse praticado um crime execrável? Todos aqui vos amam, minha mãe. Vós aqui vos isolais e estáis descontente conosco. Quereríeis que aplaudíssemos a maneira por que recebestes as excessivas demonstrações de apreço de Argo Zenóbio? Papai está justamente ressentido da atenção que dispensastes a esse homem, que não ocultou a simpatia que tem por vós. Deixastes-nos sozinhos enquanto dançáveis alegremente com esse aventureiro. Uma senhora casada não deve pôr o seu esposo em segundo plano, em público. Queriam que eu tratasse mal a um velho amigo da minha família só porque manifestou prazer em rever-me e tratou-me com fidalguia. Mãezinha, eu não vos condeno nem sou vosso juiz. Cumpri-me tão somente amar-vos sempre. Mas, assim não pensa o meu prezado pai que há vários dias deseja saber a identidade do mendigo que aqui esteve e que não é conhecido de ninguém. Felizmente ele não o viu conversando convosco há poucos momentos, senão teria vindo afrontá-lo, pois conjectura que seja um falso pedinte mandado por Zenóbio. Emérita sentiu-se vacilar, mas sem trair na fisionomia o susto que lhe ia na alma, respondeu com calma aparente. Teu pai calunia-me, Samuel. Viver assim é impossível. Vou abreviar os dissabores do que ora nos torturam. Deixar-vos-ei livres. Mãe, que pretendeis dizer? Então julgais que se eu e Anália vos perdêssemos, ainda poderíamos ser felizes? Se não puderdes ser venturosos agora, sê-lo-eis mais tarde. Teu pai, principalmente, triunfará com os argumentos que julga invencíveis. Voltemos ao solar, mãe, e banidamente tão aziagos pensamentos. Estou alarmado com as ideias que acalentais ultimamente. Amanhã, meu filho, tudo estará terminado. Silêncio, mãe, pelo amor de Deus. Não me tortureis com semelhantes palavras, sinto-me extremamente desditoso. Samuel estreitou longa e eternamente sua genitora, soluçando fortemente. Com os olhos turvos de lágrimas e voz entrecortada falou. Não, não. Queremos que fiqueis sempre conosco. Se assim pensasses não terias aprovado teu pai, que me martiriza. Todo o crime que cometi foi ser pobre. Uma jovem sem fortuna nunca deverá desposar um fidalgo ou um ricaço, pois jamais poderão ser felizes. Os ricos quase sempre se deixam cegar pelo orgulho e pensam que a moça, por ser pobre, é inferior a eles e tratam-na como escrava e acham que dando-lhe de comer já fazem muito. Talvez tenhais razão, mãe querida, respondeu Samuel, mas crede que em idêntica situação eu jamais farei de escrava eleita do meu coração. Se me acontecer casar com uma donzela sem riqueza, mas digna do meu afeto, terei o máximo prazer em proporcionar-lhe conforto e nunca lhe lançarei em rosto a sua pobreza. Mesmo porque, às vezes, numa criatura humilde e sem recursos se esconde uma alma grande e rica de dons espirituais. Jesus escolheu seus discípulos entre os operários e pescadores, embora não desprezasse os ricos. Já tens outra nobreza, meu filho, a única verdadeira, a do espírito. Infelizmente teu pai não pensa da mesma forma. Agora, agravaram-se as nossas dissensões de tal modo,
que não vejam outra solução além de extrema. Acaso ainda premeditais o suicídio, mãe? Quereis perder vossa alma e desgraçar para sempre vossos filhos? Pretendo tomar a resolução suprema dentro de poucas horas e se tal acontecer, tu e Anália fareis preces em benefício de minha alma para que Deus me conceda o perdão. Mãezinha, se me amasseis não me fareis sofrer assim. Vou falar a papai do que ocorre convosco. Sabendo a verdadeira situação é impossível que ele não intervenha com bondade, de maneira a evitar esta desgraça. Não, meu filho, não adiantaria. Teu pai é inabalável. Um dia me darás razão. Mãe, suplico-vos, aguardai 2 dias. Dai-me um pouco de tempo para normalizar as coisas. Prometeis não atentar contra a vossa existência até depois de amanhã? Sim, respondeu Emérita com voz débil e indecisa. Pesava sobre o solar de Minerva, um silêncio de morte. A noite caíra sombria e tétrica como nunca. Ninguém ousava falar, e quando o fazia era em voz baixa, como é costume nas câmaras mortuárias. Encerrado em seu gabinete de trabalho, Plotino abismava-se em conjecturas sobre os fatos ocorridos e que são do conhecimento do leitor. Por volta das 10 horas, Samuel dirigiu-se ao encontro de seu pai. Bateu levemente na porta. Como não obtivesse resposta, abriu-a devagarinho, vendo que seu pai, absorto, não ouvira o toque. Dá licença, meu pai? Entra, Samuel. Queres falar comigo? Sim, desejo falar-vos seriamente. A questão que surgiu entre vós e a querida mãe, desde a nossa malfadada ida ao solar de Apolo, está assumindo um caráter cada vez mais grave e assustador. Já sabes avaliar a gravidade das situações, tendo apenas 17 anos, Samuel? Sim, e estou muito preocupado com a marcha dos acontecimentos, que em vez de se desanuviarem parecem carregar-se mais. Não julgueis que estou fantasiando desventuras imaginárias. Estive conversando com mamãe e verifiquei que o seu estado de espírito é de desespero e que ela pode praticar uma loucura irreparável se não forem tomadas precauções. Dize-me, filho, o que soubeste? Estou alarmado com as tuas palavras. Samuel, com os olhos toldados de lágrimas, expôs com lealdade o que se passava, exceto o encontro que tivera com o suspeito mendigo, para não agravar a situação materna. Confidenciou-lhe que sua amada progenitora premeditava suicidar-se na manhã do dia seguinte, pois não suportava mais viver desprestigiada em seu próprio lar, que com esforço, obtivera dela promessa de não praticar nenhum atentado contra a própria vida naqueles 2 dias. E rematou: compadecei-vos dela, meu pai. Reconciliai-vos, para a felicidade de todos e a fim de que volte a alegria e a paz a este solar, outrora tão agradável. Não posso conformar-me com a separação dos 2 entes que mais amo sobre a terra, meus bondosos pais. Refleti bem na seriedade do que está se passando e com um gesto generoso pondo fim a todo este mal-estar. Ensinastes-me a amar a Jesus e a sua doutrina de amor e perdão. Suas lições não dizem, perdoar sempre, esquecer todos os agravos. Chegou a hora de demonstrardes por atos que adotais semelhantes princípios. Não sois vós mesmo que costumais dizer, não poderá haver felicidade na terra se os homens não se perdoarem reciprocamente. O perdão foi feito para quem erra e é concedido pela parte que foi ofendida. Mostrai que a razão está do vosso lado, perdoando a mamãe sua possível falta e tomando a iniciativa da reconciliação. Meu filho, exclamou Plotino emocionado, levantando-se e abraçando Samuel em pranto, eu te considerava ainda criança, até este momento. Mas agora reconheço que já tens critério suficiente para aconselhar até um varão sensato, como eu me considero. Há dias que não discerno mais satisfatoriamente o que se passa no meu íntimo, tal o entrechoque de ideias que lavra no meu cérebro. Estou a ponto de enlouquecer, pois às vezes se estabelece tamanha confusão no meu pensamento que receio perder a luz da razão. Mas, tuas palavras vieram ajudar-me a adotar uma orientação justa. Ainda este caso parece que a salvação está, como sempre, em Jesus. Mesmo quando temos razão, devemos ceder, a bem da concórdia. Sim, querido Pai, cedei, nós vos pedimos. Vereis como desaparecerá a lamentável incompreensão existente entre vós e a dedicada mãezinha. Salvai-a do suicídio que planeja. Filho adorado, farei como pedes. Amanhã de manhã,
Irei ao encontro de Toma e, com sinceridade e doçura, abdicarei das condições que impus para sua permanência neste lar e, se ela manifestar desejo de reconciliação, acederei em recomeçar vida nova, em pé de igualdade, com esquecimento do passado. Pai, não sei como agradecer-vos. Tirastes um peso enorme de sobre o meu coração. Tenho um medo horrível de que mamãe se suicide. Por que não lhe falais agora mesmo? Porque é tarde. A luz do seu quarto está apagada, deixemo-la descansar, mas amanhã sem falta falar-lhe-ei. Eu também estou penalizado do sofrimento dela, que se espelha no seu impressionante abatimento físico. De qualquer modo, permanecei vigilante e atento, de modo a prevenir algum ato de desespero. Plotino, comovidíssimo, abraçou novamente o filho bem-amado, dizendo-lhe: foi bom teres me prevenido do que se passa com tua mãe, a tempo de evitar o seu suicídio. Há dias já que o meu coração vinha me pressagiando desgraças irreparáveis, sem que eu pudesse atinar quais fossem. Tenho a impressão de que este solar está prestes a ser abandonado por todos os que o habitam. Pai querido, vossos pressentimentos confirmam muitas palavras. Conjurastes o perigo que nos ameaça, sendo nobre e generoso e tomando a iniciativa da reconciliação com mamãe. Sim, meu filho, e obrigado por teus prudentes e nobres alvitres. As tuas revelações chegaram a tempo e prometo que amanhã na primeira hora irei procurar tua mãe e tentarei a nossa reconciliação. Não devemos ser irredutíveis em nossas opiniões. Conquanto a razão me assiste e o primeiro passo no sentido da reharmonização devesse partir dela, quero fazer este sacrifício e serei o primeiro a estender a mão. Eu também vos agradeço, meu pai, o terdes atendido ao meu pedido. O fogo se apaga com água, o rancor se extingue com o amor. Afastemos, pois, as nuvens negras que pairam sobre as nossas cabeças. Às vezes me parece ter havido um influxo maléfico, de origem espiritual, para que este lar, sempre tão risonho, se apresente de repente inteiramente transformado. Talvez sejam adversários de outras existências que nos perseguem e tramam a destruição do nosso grupo familiar. Crês realmente, Samuel, na possibilidade de sermos influenciados por espíritos, tu que eras há pouco uma criança? Interpelou Plotino, surpreso com as expressões do filho. Sim, meu pai, eu creio na possibilidade de recebermos inspirações e influências espirituais. Todo o pensamento atrai uma resposta a que lhe é afim. Se pensamos em Deus, Ele nos responde e nos tornamos melhores. Se pensamos em coisas más e nelas nos comprazemos, só podemos atrair influências semelhantes e portanto nefastas. Pelo menos foi o que nos ensinou o nosso mestre de filosofia, que demonstrou haver perfeita identidade entre os princípios das vibrações simpáticas de Pitágoras, e as lições de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o poder da prece. Estou convicto de que nossas palavras e atos preparam o nosso futuro. Às vezes uma simples vida na Terra não permite a realização dos nossos desejos e ideais. Voltamos então, em outro corpo, e conseguimos concretizá-los. Esta teoria é a única que concilia a infinita justiça com a infinita misericórdia, uma vez que todas as qualidades boas devem ser infinitas em Deus. Às vezes tenho a impressão de já ter vivido na Ásia, onde fui sacerdote hindu, encarregado de guiar para Deus as almas que pendiam para o abismo do erro. Recentemente, numa reunião cristã de domingo, o bispo recebeu o dom da profecia e tomado por um espírito anunciou-me que nesta encarnação estou incumbido da mesma elevada missão de guiar para Jesus muitos espíritos que fraquejaram nas batalhas da vida. Plotino fitou o filho com crescente admiração. Não parecia ele um simples adolescente mas um sensato e experimentado varão que já houvesse vivido mais de meio século no plano material. Samuel, com apenas 17 anos de idade, tinha a estatura elevada, pouco musculoso, tez morena, olhos grandes, negros e lúcidos. Sua voz possuía um timbre persuasivo e agradável, cuja vibração penetrava no íntimo dos corações e tornava-se inesquecível, ouvido uma só vez que fosse. Naqueles momentos memoráveis, seu aspecto era o de um inspirado oráculo do templo de Delfos. Havia um estranho fulgor em seus olhos, que parecia desvendar o íntimo dos seres, devassar os corações e o mistério dos destinos. Desconheço-te, meu filho, nestes momentos inesquecíveis, exclamou Plotino.
Tu pareces realmente um dos inspirados hierofantes que sondam os corações e desvendam os enigmas do porvir. Sob tua esclarecida inspiração, acabo de banir do meu íntimo sentimentos menos nobres que me tornavam implacável e sofredor. Aceito os teus conselhos, Samuel, e ponho-me a teu dispor, para tentarmos recompor o nosso lar antes que seja tarde demais. Como sou feliz, meu pai! Deus vos recompensará e fará cair sobre a vossa cabeça a sua bênção. Se tendes incontestáveis motivos de pesar, olvidai-os neste momento quase trágico, e tereis a maior das recompensas, a paz do espírito, a isenção de remorsos e a aprovação da vossa própria consciência. Ademais, mamãe não chegou a cometer nenhum crime, senão o de não haver repelido as gentilezas de um antigo admirador, talvez temendo ofendê-lo, o que citaria os seus ímpetos de vingança e poderia provocar uma luta armada entre dois velhos amigos e companheiros de infância. Tens razão. Confesso-te que só com o fato de ter tomado esta resolução, já me sinto melhor e recuperei minha capacidade de discernimento. Irei dentro de poucos instantes procurar tua mãe a fim de alijar de vez este peso sinistro que me oprime o coração e pressagia desgraças. Como sois bom, meu pai! Sinto-me também aliviado, pois é grande conforto, quando a desventura nos visita, sabermos que fizemos tudo para barrar-lhe a entrada. Reconheço agora, Samuel, que o meu procedimento com Emérita foi um pouco rude. Mas não pude refrear a minha revolta contra o modo de agir de tua mãe para com Argus Zenóbio. Compreendi nitidamente pelo delíquio de Emérita no salão, e depois pelo abalo por ela demonstrado, que ela ainda ama aquele histrião. Percebi a emoção de ambos quando, enlaçados, ela empalideceu e quase desmaiou nos braços do ousado aventureiro. Perdoai-me, pai querido, pois estás dominado pelo zelo e suspeitais o mal onde ele não existe. Talvez não se tratasse senão de uma indisposição causada pelo calor reinante. Sabeis que minha adorada mãe sempre teve conduta irreprochável e é digna da vossa veneração. Não posso dar-te uma resposta positiva, meu filho, pois tenho observado pessoas que eram modelo de virtude, enlouquecidas pela paixão, praticarem os maiores desatinos. Homens casados, que sempre foram bons pais de família, arruinaram-se por amor a meretrizes, e mulheres honradas que abandonam tudo para seguir aquele que as enfeitiçou. O coração humano é incompreensível. Mas querido pai, se vossa esposa estivesse já com a alma corrompida pela paixão ou dominada por um afeto criminoso, seria indiferente ao vosso proceder e não sentiria tanto a vossa aparente indiferença por ela. Não deixes de argumentar com critério, Samuel, e nestes dias de acerbos dissabores, tens sido o conforto do meu coração. Meu paizinho, vou revelar-vos algo que talvez vos surpreenda. Conservo nítida lembrança de uma dolorosa experiência, semelhante à que estás atravessando, e que só pode ter se verificado outrora, em outra vida terrena. Por isso trago a noção intuitiva de que qualquer violência em casos tais, é prejudicial e pode acarretar danos irreparáveis. Não vos deixeis arrastar pela paixão algum gesto menos sereno, por muito justificado que pareça. Fazei como dissestes, sufocai vossos ressentimentos e sede generoso para com a vossa desditosa consorte, restaurando assim, a paz em nossa família. Plotino baixou a fronte meditativa e após alguns momentos de silêncio murmurou. Será feito como desejas. Farei as pazes com Emérita, se em verdade ela te manifestou esse desejo. Todavia, dentro de poucos dias iniciarei uma longa viagem ao Oriente, deixando por tempo que não posso prefixar, esta casa sob a tua exclusiva responsabilidade. Há documentos preciosos, na arca que se acha no compartimento sempre fechado, que serve de arquivo, no andar de cima, os quais comprovam a legitimidade da posse destas terras, para o caso de surgir alguma dúvida ou questão judiciária, como já sucedeu há tempos. Quero tentar uma nova experiência que decidirá para sempre da nossa vida conjugal. Ficarás como verdadeiro senhor deste castelo, sempre vigilante e solícito e doravante serás o responsável por tudo que ocorrer durante a minha ausência. Que dissestes, pai? Interpelou o jovem, alarmado, quase em pranto. Pretendeis abandonar-nos? Quereis retirar dos vossos ombros possantes o fardo das responsabilidades deste lar, colocando-o sobre os de um adolescente? Sim,
mas não por egoísmo e sim porque compreendo que tens o espírito evoluído e melhor do que eu, saberás reorganizar a nossa casa. Deixarei o campo livre para que possas fazer o que eu não pude ou não soube fazer, a bem da harmonia da nossa família e do progresso deste recanto. Quando regressar, estarão as coisas serenadas e ser-me-á mais fácil recomeçar minha vida doméstica. O tempo ajudará a cicatrizar estas feridas. E pode ser também que a minha ausência permita a Emérita deliberar com mais liberdade sobre o que efetivamente deseja fazer. Então, falou Samuel alegremente, permitis que eu transmita agora mesmo à minha cara mãezinha, o resultado da nossa cordial palestra? Sim, podes fazê-lo quando quiseres. Confio plenamente em ti, filho do meu coração. Samuel beijou a destra paterna e retirou-se sem ruído. Fatigado mas satisfeito, após a longa conversação mantida com o filho, Plotino apagou a lâmpada com um sopro e deixou-se cair no leito para repousar. Enquanto Plotino e Samuel conversavam, vejamos o que acontecia a Emérita. Recolhida ao seu aposento, em estado de espírito contraditório e vacilante, difícil de descrever, manteve-se largos minutos pensativa. Depois, levantando-se, apagou a luz e silenciosamente dirigiu-se ao quarto da filha. Esta, que se conservava acordada, apesar do adiantado da hora, levantou-se com vivacidade e beijando carinhosamente a mãe, trouxe-a para o seu leito. Assentando-se, tomou-lhe as mãos e perguntou-lhe ansiosa: "Estás melhor, minha mãe?" "Não, Anália, sinto-me exausta e enferma e incapaz de agir na determinação dos serviços domésticos. Por isso, como tens horas disponíveis, de manhã, venho pedir-te que me substituas na direção da casa, provisória ou definitivamente, não sei." "Substituição definitiva, dissestes vós, mãe?" interpelou a jovem angustiada. "Quando alguém adoece, Anália, nunca poderá saber se irá ou não recobrar a saúde. Eis o que me sucede presentemente. Tenho me sentido mal e não sei se voltarei a gozar saúde. Em consequência, faço-te a rogativa de que assumas a chefia dos trabalhos desta casa, em meu lugar. Mãe, comunicarei a papai a vossa resolução e o estado precário de vossa saúde, para que lhe providencie sobre o vosso urgente tratamento. Vou pedir-lhe que vos leve imediatamente a Atenas, para que sejais convenientemente medicada." Emérita esboçou um sorriso triste e respondeu: "É escusado o teu carinhoso cuidado, minha filha, pois, no estado em que estou, não há médico que remedie. Acho que daqui só me ausentarei num caixão mortuário. Falastes em morrer, mãe. Não percebeis o quanto de angústia invadiu meu coração? Ó meu Deus! Que infortúnio se aninhou nesta casa, outrora tão alegre. Não bastam os dissabores do que por si nos batem à porta, para que os andemos a procurar por nós mesmos. Mãezinha, cooperai para que possa voltar a felicidade ao nosso lar. Vosso estado de espírito só pode favorecer novos dissabores. Deixai que o meu prezado pai vos leve a um bom médico. Ele é o primeiro a desejar o vosso restabelecimento, pois a vossa existência é preciosa para todos nós." Isso dizendo, Anália prorrompeu em pranto, reclinando a cabeça no ombro materno. Emérita afagoou com unção os cabelos da filha. "Querida, minha existência não tem mais finalidade. Sou um fantasma vivo nesta casa. Assim, é melhor que eu morra logo, pois ficareis livres para recomeçar a vossa vida em melhor companhia. Mãe, não repitais semelhante coisa. Que horríveis e funestos pensamentos abrigais em vosso íntimo. Porque duvidais do nosso amor? Não vedes que o ciúme de papai é uma prova de que ele vos ama apaixonadamente? Da mesma forma, todos aqui vos estimam e idolatram. Porque acalentais ideias negativas? Não percebeis que elas só podem agravar a nossa situação, já de si tem-se lamentável? Filha, ninguém mais do que eu lamenta a situação que se criou em nossa residência e para a qual, se contribui, foi involuntariamente. Minha punição foi severa demais e o sofrimento moral abateu-me fortemente o físico. Estou incapaz do menor esforço e sinto que não poderei viver muito tempo. Não adianta mais fingir. Revistamo-nos de paciência e encaremos o futuro como ele se nos apresenta. Amanhã assumirás a responsabilidade da direção desta casa." Neste momento entrou Samuel com ar sorridente. Ao ver a irmã com os olhos rasos d'água, disse-lhe:
Não precisas mais chorar, tudo vai terminar bem. E beijando ternamente a mãe e a irmã, contou-lhes pormenorizadamente a conversa que mantivera com o pai. Terminou transmitindo com palavras afetuosas incumbência de Plotino, no sentido de um completo esquecimento do passado e da recomposição da família. Acrescentou que, com o intuito de facilitar essa recomposição, Plotino faria uma pequena viagem. Imérita escutou o filho em mutismo absoluto e em seguida, disse-lhe com desalento: Meu querido filho, dize a quem te enviou, que não necessita abandonar este solar bem amado por minha causa, pois eu nada possuo aqui a não ser o precioso amor de meus filhos que, aliás, para meu coração, vale por um incalculável tesouro. Minha saúde está irremediavelmente arruinada e não poderá tardar muito o desenlace. Ele que espere mais alguns dias e o problema doloroso de nossa vida estará resolvido para sempre. Insistis em praticar uma loucura, mãezinha? Falou Samuel. O suicídio é um crime perante o Criador, pois ninguém tem o direito de matar, nem o de autodestruir-se. Não sabeis que a vida é dom de Deus e que é uma ilusão pretender suprimi-la? Pode-se eliminar o corpo físico, mas o corpo espiritual é indestrutível e o suicida tem uma dolorosa surpresa ao reencontrar-se nos planos superiores mais vivo que nunca. E mais sofredor. Vossa insistência, mãe, revela que não tendes na menor conta a aflição que nos ides causar. Quereis levar à loucura aqueles que vos amam? Não, meu filho. Desejo apenas tranquilizar os corações dos que vivem neste lar que já não considero mais meu e cuja felicidade é impossível com a minha presença destoante. Vosso pai alimenta uma odiosa suspeita contra minha fidelidade de esposa e eu não desejo sobreviver após tão deprimente ofensa à minha honra. Pois bem, cara mãezinha, disse Samuel com emoção e carinho, eu já vos transmiti a resolução que papai tomou, para que sejam sanadas as divergências presentes. Deixemo-lo partir e, longe do lar querido, saudoso e com a paixão serenada, ele voltará livre de odiosas suspeitas, para recomeçarmos nova existência familiar em melhores bases de compreensão. Obrigada, querido filho. Ouvindo-te os judiciosos conceitos, julgo que já tens mais de um século de experiências terrenas. Infelizmente eu não participo do teu otimismo com relação ao futuro. Plotino nunca se modificará e suas suspeitas voltarão a ofender-me. Desculpai-me, prezada mãezinha, mas, como adepta da nova religião, que sois, não ignorais que as ofensas, por mais graves que sejam, podem e devem ser olvidadas. Ademais, permiti que vos diga, que o vosso companheiro de existência não deixa de ter alguma razão, porque suspeita que ainda consagrais afeto a Argos Zenob e vós não agistes de modo a dissipar o seu funesto engano. Não houve até agora uma explicação satisfatória para a violenta emoção que recebestes ao dançar com Argos e meu pai acha que ouvistes alguma declaração amorosa ou proposta ultrajante, que não lhe devíeis ocultar. Pois foi essa a interpretação que Plotino deu ao meu desmaio no solar de Apolo. Não poderia ele compreender a minha perturbação, após dias de tensão e dissensões domésticas, por perdido o hábito de bailar num salão onde se aglomeravam inúmeras pessoas. Porque agravou ele o que me sucedeu, sem que pudesse eu controlar as reações do organismo desequilibrado. Tendes razão, mãezinha. Eu mesmo me senti afogado e opresso no meio de tanta gente. Há ofensas, meu filho, que dificilmente se desvanecem de nossa alma. Tenho a sensação de que fui apunhalada e que a lâmina aguda permanece cravada no meu peito. Samuel tentou desviar a conversação para um diapasão menos trágico e com efusão carinhosa disse, abraçando a mãe: Com a vossa licença, arrancarei do vosso coração esse punhal. E com o gesto de quem retirasse uma arma invisível e arremessasse longe, acrescentou sorrindo: Pronto. Está curada e da ferida não resta sequer vestígio. Não falemos mais em coisas tristes e recomecemos a viver como se nada tivesse acontecido. Isto dizendo, retirou-se acompanhando a mãe até o seu aposento e foi comunicar ao pai o feliz resultado das demarches de pacificação geral, após o que recolheu-se ao seu quarto. A noite ia transcorrendo em cada um aparente. Em seus aposentos separados, os esposos Isócrates, todavia, não conseguiam adormecer. Plotino, reconciliado com a sua própria consciência, sentia-se tranquilo e procurava absorver-se em conjecturas sobre as consequências dos seus últimos atos.
O acolhimento dispensado por Emérita às propostas conciliatórias de Samuel, fora relutante. Esperava maior entusiasmo por parte dela, no entanto, de início, ela quase recusara a reconciliação e a conformidade obtida por Samuel, fora mais consentida que anuída. Seria próprio do temperamento feminino aquela incerteza ou Emérita realmente não o amava? Mas, neste caso, por que sofria tanto com a separação? Por que pretendia suicidar-se? Quem pode entender o coração feminino? Murmurou ele. Como hei de julgá-la sendo assim tão contraditória à sua conduta? Se me ama, por que não se alegra com as pazes? Se não me ama, por que não aceita a liberdade que lhe ofereço? Que pretende ela? Seja como for, acho que fiz bem em tomar a iniciativa do apaziguamento. Queria ter a certeza de que havia feito tudo o que dependia de mim em prol da harmonia doméstica. Estou contente comigo mesmo, transigi ao máximo, fui mesmo além do que me permitia a própria honra. Por amoldar-me às lições de Jesus, cedi num ponto sobre o qual outrora não admitiria sequer discussão. Agora, devo aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Emérita, por seu lado, permanecia angustiada. Os olhos desmesuradamente abertos fitavam a chama móvel da pequena lamparina do santuário. A filha do professor Condilaís compreendia que se aproximava o momento culminante do seu drama. Dentro em breve, Argo Zenóbio, grande paixão de sua vida, apresentar-se-ia mais uma vez para propor-lhe união. Certamente, esta seria a última oportunidade de ser amada por aquele que em segredo continuava a amar. Teria forças para resistir? Sim, pensava consigo mesma, pois estava decidida a dizer-lhe não. Ao mesmo tempo uma voz que parecia surgir do abismo, segredava-lhe. Tola, já te sacrificaste demais. Cada um procura as suas conveniências, a verdadeira felicidade te aguarda ao lado do teu amado. Ele é rico e poderoso e saberá proteger-te. Ireis viver num país remoto e desconhecido, onde recomeçareis a vida. Teus filhos já estão criados e não precisam mais de ti. Plotino, é um déspota e merece uma lição. Não vaciles mais. És livre, teu marido espontaneamente restituiu-te a liberdade, desprezou-te e abandonou-te. Faze como tantas que não desistem de achar a felicidade, lutam por ela e acabam encontrando-a. Emérita sentia-se enlouquecer. Que farei? Que farei? Exclamava baixinho batendo com os pulsos na fronte. Subitamente um estranho bem-estar invadiu-a. Dir-se-ia que se encontrava sob a influência de um ser superior, cuja presença pressentia sem contudo identificá-lo visualmente. Abandonou-se feliz àquela paz desconhecida e insensivelmente cerrou os olhos. O fenômeno de clarividência reproduzia-se, e ela ouviu. Filha, sou eu, tua mãe, que te falo, com a permissão de Jesus. Tanto roguei que ele permitiu a vinda de uma entidade suprema a fim de ajudar-nos a persuadir-te a seguir as retas veredas da justiça. Estamos todos ao teu lado, procurando inspirar-te e muito já conseguimos através da mediunidade de Samuel. Mas a verdadeira decisão pertence a ti. Se insistes em acompanhar o teu afeiçoado, embora para isso precises calcar aos pés os teus sacrossantos deveres, ninguém poderá impedir-te. O arbítrio livre e todas as criaturas podem fazer as experiências que desejarem, inclusive queimar-se voluntariamente. Considerando as provas do teu karma, obtivemos várias graças de Jesus, quais sejam a de permitir que nos ouças e que não te faltem conselhos oportunos. Ouve, minha querida Emérita, detém-te enquanto é tempo. Ainda não perdeste por completo o domínio da situação, mas o instante se aproxima em que deverás decidir por ti e não ouvirás mais a nossa voz. Fecha os ouvidos aos maus conselhos de entidades perversas que exploram as tuas fraquezas e procuram induzir-te ao erro. Não julgues que seja possível comprar a felicidade ao preço de abdicações ao dever. A honra deve sobrepujar a própria vida. Ainda uma vez te dizemos, não pode haver felicidade integral sem cumprimento austero de todos os preceitos morais e espirituais. A opulência, o conforto, o amor conquistado pela violência, não sufocam os gritos da consciência culposa. Por absurdo que pareça, a verdadeira felicidade está na luta vitoriosa contra o mal, aliada ao sacrifício dos sonhos menos nobres. Pensas que poderia ser ditosa abandonando o lar conjugal, os teus filhos e aquele a quem Deus te ligou e que tem sido teu amparo na vida. Mas,
Ele me enxotou de casa sem razão alguma, me calunia e oprime com suspeitas ultrajantes. Exclamou Emérita mentalmente, soerguendo-se no leito em atitude do desafio. O ciúme, desditosa filha, conturba a razão, penetra no âmago das criaturas e desvenda com antecedência as possibilidades de traição que germinam em outra mente. Não sei o que responder-vos, mãe, porém não seguirei Argos. Resolvi apenas despedir-me dele, pois não nos veremos mais no plano terreno. É muito arriscada a despedida, filha. Não tenho ânimo de deixá-lo partir para sempre e não lhe conceder o derradeiro adeus. Não quero todavia ser acusada de infiel por Plotino então logo Argos tenha zarpado, pretendo atirar-me às águas do Golfo. Persistes nos teus propósitos insensatos. Desconheces a força do pensamento. Está se tornando quase impossível auxiliar-te e é com dificuldade que permaneço ao teu lado. Perdão. Amparai-me para que eu não enlouqueça de desespero. Emérita, tudo foi feito para amparar-te, mas tu não te dispões à luta e acaricias ideias criminosas que tornam cada vez mais difícil o nosso auxílio. Fixa o pensamento em Deus e medita no exemplo de Jesus que tudo sacrificou para cumprir o seu dever. Minha saúde está arruinada e o suicídio será um alívio para os que me cercam. Seja como for, não tens o direito de abreviar os teus dias. Não queiras atrair maiores martírios com a fuga às provas que te esperam. Em outra vida foste infiel ao que é atualmente teu marido e amaste loucamente a Argos Zenóbio. Tiveste o destino quase reproduzido nesta encarnação. Esforça-te por suavizar e não agravar a tua situação por vindoura. Estás no momento decisivo e não queiras fracassar. Ainda podes desviar a tragédia iminente sobre o teu lar, tão tranquilo e ditoso até há poucos dias. Adeus, Emérita, Deus te abençoe e dê forças, minha querida filha. As últimas palavras da amorosa entidade foram pronunciadas em pranto, e findas que foram, estabeleceu-se profundo silêncio no cérebro de Emérita. Um soluço confrangeu-lhe o peito emagrecido e uma golfada de sangue rubro assomou-lhe aos lábios. Recolheu-o numa toalha, quedando-se horrorizada ante o espetáculo da sua ruína física. Levou a mão à testa, que ardia em febre e tombando para trás, sobre o leito, desfaleceu. O desprendimento parcial do espírito, causado pela crise por que passava Emérita, proporcionou às entidades amigas novo ensejo de fazer ouvir as suas vozes. Entre as visões desconexas do delírio, apareceu-lhe a figura do médico egípcio que lhe dizia: Infeliz Emérita, os teus sofrimentos encerram uma lição que deves aprender. O erro acarreta invariavelmente a dor. Quando um homem se afasta de Deus para seguir a sua fantasia, a dor o acompanha. Não penses que é impossível ser mais desgraçada do que és atualmente. Leio no teu pensamento o propósito firme de te encontrares com Argos, a pretexto de que se trata de uma despedida para a eternidade. Teus martírios atuais têm origem em falta semelhante praticada no pretérito, conforme já te foi explicado. Insistes em encontrar-te com Argos, mas essa aventura te será negada enquanto não trilhares o caminho do dever e da honra. Evita, portanto, o que for nocivo à tua alma, para que no porvir, não se reproduzam, agravadas, as angústias dela presente. Pensa na desilusão que irias causar aos teus filhos, cujo amor perderias totalmente. Já te sentes gravemente enferma e é provável que em limitado tempo seja a tua vida material consumada. Sacrifica-te, pois, mais um pouco, por amor a teus filhos. Argos outrora te abandonou no lupanar. Se com ele desertasses novamente, sabedor da grave moléstia de que és portadora, fugiria de ti, renegando teu amor e ficarias novamente abandonada na mais extrema penúria. Não me tortures mais. Achas pouca a dor que me avassala? Oh, quem me dera morrer, findar este martírio. Filha, não te entregues ao desespero. Recorre a Jesus, que no Monte das Oliveiras sorveu a taça das amarguras do que todas as criaturas humanas tendo levar aos lábios. Confia no auxílio e na proteção do Mestre incomparável, que tudo tem feito e fará para retirar-te do abismo. Confia também em nós, encarregados por Ele de dar-te apoio nesta emergência, e que também tudo temos feito para retirar-te da borda da cratera do vulcão chamado traição, em que pretendes precipitar-te. Não. Dir-lhe-ei apenas adeus, rapidamente. Embora semi-adormecida,
Imérita percebeu que o sábio herbanário reprovou suas últimas palavras. Uma infinita tristeza cobriu a fisionomia serena do guia, que pouco a pouco foi se apagando, enquanto novos rostos surgiam diante dos seus olhos, rindo e falando coisas desconexas. Pareceu-lhe ouvir uma estentórica gargalhada e receando que tivesse enlouquecido.